preview, preview. Então, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Como a tia sempre diz, eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá bom? Comigo está tudo bem, tá? Graças a Deus. Então, aqui, hoje, nós iremos conversar na nossa aula de língua portuguesa, tá? Vamos conversar sobre os adjetivos. Que classe de palavras é essa? A quem eles se referem, tá? Então a gente vai ver hoje lá nas páginas, tá bom? 13 e 14. E antes disso também nós iremos corrigir a nossa atividade da página 12, tá bom? Vamos lá? Então vamos! E então, meus amores, vamos aqui à nossa página 12, tá? Aqui na nossa página 12, primeiramente, a gente vai começar com a nossa correção da atividade que a tia passou na última aula, tá bom? Então, a primeira questão diz: separe as palavras a seguir em sílabas e classifique-as quanto ao número de sílabas, usando o código abaixo. Qual o código que ele dá? 1 para monossílaba, 2 para dissílaba, 3 para trissílaba e 4 para polissílaba. Aí nós temos a palavra pobremente. E aí, pede para você primeiro separar e depois dizer o que essa palavra é. 1, 2, 3 ou 4. Então, vamos separar. Pobremente. Ficaram quantas sílabas? 4, né? Então, essa palavra é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Polissílaba. Acertou quem disse polissílaba. Por quê? Porque tem mais de 3 sílabas, não é isso? Raízes, como vai ficar? Raízes, tá bom? Raízes. Então, quantas sílabas? 3. Se essa palavra tem 3 sílabas, ela vai ser chamada de trissílaba. Muito bem. A palavra mais, separa? Mais, separa? A palavra não é mais, a palavra é mais. Então, ela não separa. Ela só tem quantas sílabas? Somente uma. Uma sílaba a gente classifica como monossílaba. Rato, rato, né? Rato. Quantas sílabas? Ra e to, né? 2, né? Então, essa palavra é dissílaba. Isso mesmo, 2 sílabas, dissílaba. Ratinho, tá? Quantas sílabas tem ratinho? Ra é uma, ti é outra e nho é outra. 3, né? Então, essa palavra vai ser classificada como trissílaba. Acertou quem disse que é trissílaba. Por quê? Porque tem 3 sílabas. Segunda questão, escreva o bilhete a seguir separando corretamente as palavras destacadas. Alexandre, você já leu o livro de fábulas que a professora pediu? Ele é muito interessante, pois as histórias trazem muitos ensinamentos para todas as pessoas. Não deixe de ler, porque eu tenho certeza que você vai gostar demais dele. Beijos, Júlia. Juliana. Aí, quais são as palavras destacadas? Pediu, todas e gostar. Pede para você reescrever, tá bom? Esse bilhete, separando corretamente as palavras destacadas. Então, você vai reescrever todo o bilhete. Quando chegar em pediu, você vai separar. Essa separação, gente, é como se você estivesse escrevendo no final da linha, tá bom? E aí, de repente, não deu. Como é que pode ficar pediu? Pode ficar pé, né? Nessa sílaba aqui última, e diu na outra, né? Ou pode ficar, só pode ficar assim, né? Ou então escreve a palavra toda.
Todas também só pode ficar tô em uma linha e das na outra. E gostar também, gos numa linha e tá na outra. Então, as maneiras de separar essas palavras são iguais. Por quê? Porque elas são palavras que são de sílabas, tá bom? Então, se você reescreveu e separou, na hora que você estiver reescrevendo, está o... Então, meus amores, agora aqui na página 13, nós vamos começar o nosso assunto, que é o adjetivo. Nós estávamos estudando os substantivos, agora são os adjetivos, tá bom? Vamos ver o que a gente tem para aprender ou relembrar sobre os adjetivos, tá? Uma palavra, o que faz com que ela seja adjetivo, tá? Releia este trecho da fábula de Esopo, A Raposa e as Uvas, prestando atenção nas palavras destacadas. Uma raposa, morta de fome, depois de um jejum não intencional, viu, ao passar diante de um pomar pendurado nas ramas de uma viçosa videira, alguns cachos de exuberantes uvas negras e, o mais importante, maduras. Agora, releia o mesmo trecho sem as palavras destacadas e com algumas adaptações. Uma raposa, depois de um jejum, viu, ao passar diante de um pomar, pendurados nas ramas de uma videira, alguns cachos de uva. Duas maneiras de escrever diferente, a mesma coisa. Você gostou mais do primeiro trecho ou do segundo trecho? Vamos lá? Você gostou mais do primeiro trecho, onde tem essas palavras? Prestar atenção que na segunda opção, tá bom? Na segunda opção não tem, tá? Nessa segunda opção aqui, ó, não tem essas palavras que estão destacadas aqui na primeira, tá? Foram retiradas, essas palavras que estão na primeira foram retiradas. Ela só está escrita simples, sem nenhuma dessas palavras de cima. Sem morta de fome, sem intencional, sem viçosa, sem exuberante, sem negras, sem maduras. Aí pergunta pra você gostou mais de qual trecho? Do primeiro ou do segundo? Por quê? As palavras destacadas no trecho têm a função de caracterizar, ou seja, apresentar características dos substantivos a que se refere. Copias. Você vai pegar essas palavras que estão destacadas e copiar aqui nessas linhas, tá bom? Todas as que estão destacadas nessa primeira opção da escrita, tá bom? Todas as que estão destacadas, todas. Morta, viçosa, exuberante, negras, intencional lá em cima e maduras. Vai escrever aqui embaixo, tá bom? E aí diz que essas palavras são características. Quem era que estava morta? Quem era? Quem era que estava morta? A raposa, não era? Então, essa morta aqui é uma característica da raposa. Era ela que estava morta de fome. Quem era intencional? O que foi intencional aí? Quando ele diz depois de um jejum não intencional. Ou seja, o que não foi intencional aí? Foi o jejum. Então, esse é uma intencional, uma característica do jejum, tá? Quem era que estava viçosa? Quem estava viçosa? Quem era? A videira. A videira estava viçosa. Então, viçosa é uma característica de videira. Quem era que estava exuberante? Quem era? Eram os cachos, né? De quê? De uvas. Então, as uvas estavam exuberantes. Quem eram negras?
As uvas também, né? Então aqui, ó, uvas negras e uvas exuberantes. Todos os dois aqui são características de uva, tá bom? Uva exuberante. Quem era que estava madura? Quem estavam maduras? As uvas também. Então, maduras também é característica de uva, tá? Então, perceberam que todas essas palavras, morta, intencional, viçosa, videira, exuberante, negras e maduras, são características, tá bom? São características. Por exemplo, se eu disser que a minha cadeira é meu substantivo, ok? Tudo bem. Aí eu vou dar uma característica para o meu substantivo. Essa característica que eu vou dar para o meu substantivo, eu vou chamar, vou dar uma característica para minha cadeira. Por exemplo, a minha cadeira, ela pode ser branca. Pode? Pode. Eu posso ter uma cadeira branca? Posso ter uma cadeira branca. A minha cadeira pode ser... ela pode ser uma cadeira vermelha? Pode. A minha cadeira pode ser uma cadeira vermelha. A minha cadeira pode ser uma cadeira grande? Pode. A minha cadeira pode ser grande. Mas também a minha cadeira pode ser pequena? Pode. A minha cadeira também pode ser pequena. Ou seja, todas essas palavras são características do meu substantivo. O que eu escrevi? Qual substantivo eu escolhi? Cadeira, tá? Aí eu posso dar uma característica para minha cadeira, que já dei várias. Pequena, grande, vermelha, branca, tá bom? Aconchegante, ou melhor, confortável. Outro substantivo que eu vou dar o exemplo aqui. Eu posso ter um substantivo menina. Aí eu digo que a menina é inteligente. Qual a característica que eu tô dando pra menina? Inteligente, né? Então, inteligente vai ser adjetivo. Inteligente vai ser adjetivo. Tá bom? Então, gente, o adjetivo, tá? Ele serve para quê? O adjetivo, ele serve para dar característica, tá bom? Característica, tá? Para os substantivos, tá bom? Então, aqui embaixo, nós temos um jogo rápido, tá? Esse jogo rápido você vai responder, tá bom? E pede para você pegar as características que você leu da fábula, colocar qual substantivo está ligado. Nós já até fizemos isso lá em cima, né? Quem é intencional? Quem é viçosa? Quem são exuberantes? Então, você vai colocar aqui, em cada letra dessa, a quem essas características que estão aqui estão se relacionando a quem, tá? As palavras que caracterizam ou dão qualidade, aspecto ou estado, presta atenção. Qualidade, quando você dá uma qualidade para alguém, uma característica, um aspecto, você explica algo daquela pessoa. Ou um estado, você diz como está aquela determinada coisa ou pessoa. A um substantivo, isso é chamado de adjetivo, tá bom? Então, você pega e você tem um substantivo e quer dar uma característica, tá bom? Essa característica pode ser um estado, uma qualidade, um aspecto para esse substantivo. Essa palavrinha que você vai usar para isso vai ser chamada de adjetivo, tá certo? Por exemplo, você tem um brinquedo, por exemplo, uma bola, e você quer dar uma característica para essa bola. Você pode dizer que essa bola é
vermelha, essa bola é grande, essa bola é pequena. Ou você pode dizer que esta bola é de futebol. Ou você pode dizer que esta bola é listrada. Todas essas palavras, listrada, de futebol, vermelha, pequena, grande, todas essas palavras são adjetivos, porque você está dando característica para o seu substantivo, que nesse caso é a bola, isso mesmo. Veja o exemplo a seguir. Aquela casa azul parecia assombrada, pois estava vazia há muitos anos. Então vamos lá. Aqui, tá? Você tem aquela casa azul parecia assombrada, pois estava vazia há muitos anos. Nesse exemplo, todos os adjetivos se referem ao substantivo casa e indicam. Então, o substantivo aqui é casa. Então, aqui a gente já diz que quem é que é assombrada? A casa. Quem que é azul? A casa. Quem estava vazia? A casa. Então, o substantivo a quem, tá? Esses adjetivos estão se relacionando é a casa. Tá? A casa. Então, nesses exemplos, todos os adjetivos se referem à casa e indicam. Azul indica qualidade, assombrada indica um aspecto da casa e vazia indica um estado. Então aqui é só para dar um exemplo de como você pode caracterizar, tá? Como você pode usar adjetivos com esses aspectos que vocês estão vendo aqui em cima, com essas intitulações. Um pode ser qualidade, outro pode ser um aspecto, outro pode ser um estado. Então, azul é uma qualidade, assombrada é um aspecto e vazia é um estado. Vamos para frente, tá? Que tal confirmar se você realmente entendeu o que é um adjetivo? Contorne todos os que encontrar nas frases a seguir. Então, vamos lá, gente. Nós temos aqui, ó. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Vamos ver quem são os adjetivos nessa primeira frase. Quem são? Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Em primeiro lugar, vamos selecionar os substantivos. Vamos lá? Aqui, dessa primeira frase, quem é o substantivo? Vamos dizer quem está nomeando alguma coisa aqui. Ah, acertou quem disse cidade. Cidade é o substantivo. Tem outro substantivo aí? Tem mais alguma outra coisa que está nomeando algo que a gente conhece? Sim, né? Quem? Ah, acertou quem disse vida. Agora, tem alguma palavra que está dando característica à cidade? Hein? Vamos dizer, como que é a vida lá na cidade? Como que é? Como é que tá dizendo? Mais fácil, né? Mais fácil. A vida lá é fácil, mais fácil, não é? Então aqui, ó, nós temos as características, tá? Nós temos as características da vida. Onde é que é a vida? Na cidade. A gente já percebeu que vida e cidade aí estão interligadas, tá bom? Vida e cidade aí estão interligadas. Então, aqui é como se vida e cidade fosse só uma, tá? Então, aqui, ó, vida e cidade fosse só um substantivo. Aí, a característica que está sendo usada está sendo ligada às duas, porque é vida na cidade. Qual foi a característica que foi usada? Fácil. Então, aqui, ó, fácil é o adjetivo, tá certo?
Na outra frase, os dois ratos correram espavoridos para se esconder. Vamos lá. Quem são os substantivos aí? Primeiro lugar. Quem são? Aqui a gente deu o nome aí. Vamos lá? Ratos. Os dois ratos, né? É aí o substantivo. O que está falando deles? O que está dizendo deles? Está dizendo que eles... Como é que eles correram? O que eles fizeram? De que modo que eles correram? Espavoridos. Então, como eles estavam, tá bom? Isso aqui é uma característica dos ratos. Como eles estavam? Espavoridos. Tá bom? Na de baixo, na verdade, olhando agora com mais atenção, percebo que as uvas estão todas estragadas e não maduras, como imaginei a princípio. Né? Primeiro lugar, o nosso substantivo aqui, a quem está se referindo, tá? A frase. As uvas, não é isso? Então, a gente vai marcar as uvas aqui como substantivo. O que estava dizendo das uvas? O que estavam dizendo das uvas? Que elas todas estavam o quê? Estragadas, isso mesmo. E o que mais? E não estavam o quê? Maduras. Então, a gente já percebeu que a característica que estão dando aí para as uvas é estragadas e maduras. Isso mesmo. Então, perceberam que a gente chegou até as características que estão sendo dadas, tá bom? Analisando a frase direitinho, vendo quem é o nosso substantivo e analisando direitinho que característica está sendo dada a ele. Pois é, assim a gente consegue perceber que todas essas características são chamadas de quê? De adjetivos, isso mesmo. Algumas palavras podem ser classificadas como substantivos ou como adjetivos, dependendo da forma como são usadas. Observe as frases a seguir. Isso a gente já percebeu, né? Substantivo é quando dá nome a alguma coisa, né? A alguém ou alguma coisa. E adjetivo é quando é uma característica, uma qualidade, tá bom? Daquela determinada coisa. Então, primeira frase. O brasileiro gosta de aprender. O brasileiro gosta de aprender. Segunda frase. O povo brasileiro gosta de aprender. Então, aqui, ó, nós temos duas imagens simbolizando os brasileiros, né? E aí, na frase 1, o vocábulo brasileiro é um substantivo. O brasileiro gosta de aprender. Esse brasileiro aqui está se referindo, tá? Está dando nome ao povo. Então, aqui é um nome, né? Diretamente, é um substantivo. Agora, na segunda frase, quando a palavra brasileiro é um adjetivo, tá? Aqui, ó, quando diz o povo brasileiro, ele está dando uma característica para o povo, tá? Que povo é esse? Brasileiro. Qual a característica desse povo? Característica desse povo brasileiro. Podia ser qualquer outro povo. O povo japonês, o povo americano, tá? Mas ele especificou, ele deu uma característica para o povo. Então, esse povo aqui é brasileiro. Então, perceberam que é a mesma palavra, brasileiro em cima e brasileiro embaixo? Só que a situação em que está sendo usada fez com que em uma ela fosse substantivo e na outra ela fosse um adjetivo. Por isso é que a gente tem que ficar atento e analisar a frase, tá bom? Observar a palavra dentro do onde ela está, do contexto, a gente chama de contexto, tá? Qual a situação? Na primeira situação, o brasileiro gosta de aprender. Então, esse brasileiro aí é um substantivo, tá? Está se referindo a alguém que recebeu o nome de brasileiro porque mora no Brasil. Agora, na segunda, o povo brasileiro está caracterizando esse povo.
Ele está caracterizando o povo de quem ele está falando. Ele não está falando de qualquer povo, ele está falando do povo brasileiro. Então, por isso, a palavra brasileiro, na segunda frase, ela é um adjetivo, tá bom? E aí, minha gente, você vai fazer o quê? Você vai praticar aí nesse jogo rápido. Você vai identificar, tá bom? Na primeira questão, identificar a função do vocábulo verde, ou seja, da palavra verde nas frases a seguir, e pintar de azul quando for um adjetivo e de amarelo quando for um substantivo. De azul quando for um adjetivo e de amarelo quando for um substantivo. Então você tem duas frases, vai fazer como a gente acabou de fazer aqui em cima, tá? Observar onde é que ele é um substantivo, a palavra verde, e onde é que ela é um adjetivo, ou seja, onde é que ela está nomeando alguma coisa e onde é que ela está sendo uma característica. E na segunda questão, com base no que nós estudamos sobre os adjetivos, você vai fazer o quê? Contornar, ou seja, circular os adjetivos nas frases. Nós temos da letra A até a letra J. Você vai circular, como a gente fez aqui em cima, tá? Aqui em cima, ó. Você vai circular aqui embaixo na segunda questão todos os adjetivos, tá certo? Então eu lhe aconselho a você achar primeiro o substantivo e depois você vê que característica está sendo dada para este substantivo. Aí você rapidamente vai achar o adjetivo, tá bom? Então essa é a nossa atividade de hoje, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!